Então, o que acontece é que todos os meses eu tiro um tempinho para separar várias das roupas que eu tenho no meu guarda-roupa e que eu não tô usando, seja lá por qual é o motivo. E como eu vou fazer isso agora, eu decidi gravar um pouquinho desse processo, falar um pouco sobre o motivo de eu estar dando fim a essas roupas e também talvez explicar usando como base o meu próprio corpo e como essas roupas estão vestindo, motivos que talvez os seus looks eles acabam não ficando tão interessantes. E assim, eu realmente não tenho mais espaço aqui, isso porque é só um lado do meu armário, um monte de camisa, tem algumas calças aqui, ainda tem a parte das gavetas. Isso sem falar nisso daqui, que é essa situação dos sapatos. Nesse outro lado daqui, inclusive, já tem um bocado de coisa separada. Só que tá essa bagunça. Essa pilha de roupa. Acho que eu vou até tirar daqui. Eu poderia ter deixado isso aqui um pouquinho mais arrumado? Poderia, mas é o que vamos estar tendo para hoje. Eu acho que é muito fácil a gente pensar nas coisas que a gente não gosta e simplesmente responder como não gosto. Só que se a gente parar para pensar, existem coisas muito específicas assim que fazem a gente não querer usar uma peça ou achar que talvez a gente não se sinta tão confortável usando. E basicamente esse meu problema com essas peças que eu já tinha separado, ele mora um pouco nessas categorias dessas coisas bem específicas. Como, por exemplo, esse moletom daqui. Eu acabo ganhando muita peça e isso também é um dos motivos que acaba me fazendo precisar desapegar com um pouco mais de frequência para que meu guarda-roupa não fique super cheio. Essa peça foi um desses presentes e eu particularmente gosto bastante desse tom de azul, mas o problema para mim é essa estampa enorme na parte da frente do moletom. E é aí que mora o meu primeiro problema com algumas peças, que são essa coisa da logomania, estampas muito grandes com a cara da marca, ou às vezes estampas um pouco genéricas, vamos dizer assim. Essa daqui especificamente cai um pouco nessa cara da estampa muito grande da marca. E essa outra camiseta acaba tendo esse mesmo problema do moletom. Ainda também foi uma outra peça que eu recebi, também tá aqui na etiqueta e tudo. Ainda falando um pouco dessa questão das estampas, existem as estampas genéricas, né? Como eu tinha falado. Essa aqui talvez seja uma delas. Essa camiseta até usei uma vez, ela é bem confortável assim, o material e tal. Mas essa é uma estampa explorando o mundo, com um rostinho do mundo, que acho que não reflete muito da minha personalidade. E quando a gente está falando de peças estampadas, eu acho que imprimir personalidade de quem está usando e ter essa conversa entre quem usa e a marca, eu acho que ele é muito importante para poder fazer com que o look fique coeso, que faça sentido. Eu vou até checar se eu tenho mais peças no guarda-roupa que tem esse mesmo problema. Como vocês podem ver, eu costumo deixar uma certa organização em termos de cores. Hoje eu tô com muita peça escura, isso que é uma coisa que também está me incomodando um pouco, quanto ao equilíbrio assim dentro do meu guarda-roupa e também da evolução do meu próprio estilo. Acho que tenho tido mais vontade de experimentar um pouco mais, também me divertir um pouco mais com as peças. O que é que eu tenho certeza já é que toda essa seção daqui eu vou manter, que são basicamente as minhas camisas, né? Tanto as de manga curta como as de manga longa, porque acho que hoje elas não tem nenhum problema assim que me faça querer desapegar. Agora, se a gente for olhar as camisetas estampadas, eu vou separar algumas aqui que são peças certeiras assim que eu vou manter. Essa daqui é uma delas, por exemplo, que é da marca lá de Recife, que chama Dengo. E diferente das outras estampas que eu mostrei, acho que essa aqui tem essa questão da marca um pouco mais divertida, uma estampa mais ousada e uma estampa com mais cara de autoral, assim, em alguns aspectos. Fora a relação, assim, do próprio nome da marca, Dengo, com a minha origem, né? Já que eu sou também recifense, é uma marca de Recife, e isso acaba conversando muito mais com a minha personalidade do que necessariamente outro tipo de estampa. Eu tenho algumas camisetas dessa marca. Essa daqui é uma outra delas. E acho que vai pra esse lado um pouco mais divertido também, que é uma coisa que eu tô buscando. E aí eu sei que essas daqui eu tenho certeza que eu vou manter. Assim como esta. Algumas outras estampas, por exemplo,
Essa daqui da Barra é uma camiseta muito bonita, mas eu acho que essa estampa ela não comunica muita coisa. Ela conversa um pouco também com a logo da marca e pra mim hoje talvez ela não faça tanto sentido. Aqui tem mais outras 6 camisetas. Eu sei que essa daqui eu não vou desapegar. Mesmo que essa aqui tenha um nome da marca muito grande, ela tem um trabalho bem diferenciado assim em termos de modelagem, de estamparia, e eu gosto bastante do caimento dela no meu corpo. É uma que eu acabo preferindo. Essa daqui tem só uma edição comemorativa dessa marca e tem só o número 5. Acho que se eu usei essa camiseta 2 vezes é muito, então vou colocar ela pro jogo também, embora acho que a modelagem dela é bem legal. Essa é uma outra camiseta que também trabalha tipografia, nome da marca. Ultimamente também não tenho sentido vontade de usar, então eu também vou colocar aqui. Essa daqui é uma outra estampa assim que eu não tenho também uma opinião muito bem formada sobre ela. Eu gosto até das cores assim, mas quando eu vou pensar em alguma coisa estampada para usar, essa aqui acaba não sendo a minha primeira opção. Essa é uma outra que cai um pouco na situação do logo, né, e o nome da marca, embora aqui seja até um pouco difícil de ler. E aqui também vai para um lado um pouco mais minimalista, tem só o nomezinho aqui estampado pequenininho, mas também é uma camiseta que eu praticamente não uso, então acho que alguém pode dar um uso melhor para ela do que eu. Tá, primeiramente, acho que o primeiro filtro foram sobre as peças que não fazem sentido do termo de vista de personalidade, principalmente por conta da questão das estampas. E a próxima categoria de roupas são as roupas que acabam não cabendo direito no corpo ou que não tem um caimento muito legal. Essa camisa aqui é um exemplo, porque é uma camisa feita sob medida. Na época, o meu corpo, ele estava um pouco diferente assim. Eu acho que talvez ela vista melhor um G, enquanto hoje eu tô num corpo que acaba caindo melhor peças de tamanho GG ou até mesmo XGG. Embora ela tenha um material ótimo assim, um algodão, todo o acabamento assim para uma belíssima camisa social, não dá para eu ficar nessa ideia de tipo, se em algum momento eu emagrecer, vou poder voltar a usar, porque acaba tendo uma peça, acaba sendo uma acúmulo assim, precisa abrir espaço para o novo, para coisas que realmente me servem. Se em algum momento o meu corpo mudar, a gente tenta adaptar. E aí, algumas outras peças que acabam tendo esse problema, vamos dizer assim, são em termos mais de modelagem. Porque, por exemplo, essa é uma camisa de ótima qualidade, é uma camisa da Carnan. Tem essa estampa bem legal aqui atrás, mas eu lembro que quando eu vesti, não gostei do jeito que caiu no meu corpo. Eu vou até colocar para vocês verem. Eu não lembro exatamente se essa é uma camiseta que tem uma proposta de ter uma modelagem mais oversized, mas pelo caimento aqui do ombro, que levemente passa do meu, eu acredito que sim. Só que em mim, ela acaba parecendo uma camiseta mais regular. E uma coisa que acabou me incomodando, que me fez usá-la pouco, é esse comprimento daqui. Porque acaba que ela fica muito longa, ela acaba quase passando aqui do final do meu quadril, abaixo da minha bunda. O que visualmente, pra mim, pro meu corpo, eu acabo não achando tão interessante, até pela questão de que tipo de parte de baixo eu uso. Geralmente são cinturas um pouco mais altas e tudo mais. Se não fosse isso, eu tranquilamente iria manter essa camiseta, porque, enfim, eu gosto da estampa, gosto da marca. Tem realmente esses pequenos detalhes que acabam me fazendo não gostar tanto, me fazem não usar e acaba sendo também uma roupa parada. Essa outra camisa aqui, ela tem esse mesmo problema. Esteticamente, é um tipo de camisa que eu adoro, que é justamente uma camisa com essa gola cubana. Eu gosto muito desse tom de azul e esse detalhezinho aqui dessa faixa traz esse ar retrô, que também é uma coisa que eu gosto de explorar bastante nos meus looks. Só que ela tem esse mesmo problema dessa camiseta aqui da Carnan que eu tô vestindo. Eu vou vestir pra mostrar pra vocês. Assim, eu sabia que ela já tinha uma proposta de modelagem um pouco mais regular, mas geralmente o GG me serve bem assim. Mas quando eu coloquei no corpo, como vocês podem ver, eu tenho até um pouco de dificuldade de fechar ela. Ela acaba ficando meio justa assim, em alguns pontos, e impedem um pouco a minha mobilidade. E ok, ela acaba ficando justa aqui nessa parte do meu quadril,
ela também termina aqui um pouco abaixo da minha bunda, né? E o que me pega mais é porque como o meu ombro é bem largo, assim, a costura aqui até tá bem, essa significa que esse é o tamanho dela mesmo. Mas o que acaba acontecendo é que como os meus ombros e as minhas costas elas são muito largas, para fazer essa movimentação aqui eu tenho essa restrição no braço e acaba puxando muito tecido. Aí a solução talvez seria usar ela aberta com uma sobreposição, mas acaba sendo uma opção que eu não acho tão interessante. Eu gosto de ter essa possibilidade de usar dos dois jeitos, e se é uma peça que me limita a usar de um jeito só, eu acabo preferindo usar outras coisas que me permitem variar. Inclusive, talvez nesse momento você esteja se perguntando onde esses desapegos vão parar. Eu tenho um perfil, né, só para os meus desapegos, @VitoVende, vai aparecer aí na tela. E nos próximos dias, provavelmente, isso já vai estar no ar. Não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez as peças não estejam mais disponíveis, mas tem alguma outra coisa lá. E aí, a próxima categoria de peças que temos são as peças com pequenos defeitos. Mas não que as peças vieram com defeito, foram peças que eu fui burro mesmo, não soube cuidar direito e acabei estragando de alguma maneira. O que também não significa que sejam peças inutilizáveis, vamos dizer assim. Mas que para o meu corpo, elas acabaram perdendo o formato original que elas tinham e acaba não funcionando tanto pra mim hoje. E aí é com muita dor no coração que eu também tô desapegando dessa minha camisa aqui, que é uma das minhas camisas favoritas, inclusive. Mas o que é que aconteceu? Eu não segui as instruções de lavagem. Pra quem não sabe, são essas instruções aqui que vem nas etiquetas das camisas. É muito importante que, a depender do material, a gente tem que prestar atenção nisso. Eu sou meio agoniado. Às vezes eu quero que a roupa seque logo. Eu tenho a mania de colocar tudo na secadora. E aí o que acontece? Elas encolhem. Essa aqui perdeu mais no comprimento, assim, do que necessariamente na largura. Eu vou colocar para vocês terem uma noção. E aqui a gente pode ver que, em termos de largura, ela tá bem tranquila, assim. Ela tá confortável, ela não atrapalha meu movimento. Mas quando a gente vai olhar para o comprimento, ela realmente tá com esse pequeno probleminha. Então, assim, esse é um tamanho GG. Eu acredito que se fosse um tamanho para uma pessoa que usa G ou M, ela ia ficar perfeita. E aí, sei lá, eu poderia até justificar, mas poderia dizer que ela é mais cropped e tal. Só que acho que há limite também, né? Do quanto que é cropped. Assim fica um pouco difícil. E aí tem essas bermudas também que acabaram tendo esse mesmo problema. Que eu adoro elas, mas também fiz a mesma cagada de colocar para secar. E aí elas deram uma encolhida e também estão apertadas. Não estão fechando. E aí alguma outra pessoa com corpo menor do que o meu pode usar melhor. E aí a gente vai entrar em um outro problema agora, que são os calçados. Eu inclusive já fiz um vídeo sobre a minha coleção de calçados, que naquele momento tinham 14 pares, eu acho. Só que isso já mudou um pouco de figura e tem muito tênis assim que eu não tô usando. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Por que, né, que eu não tô usando? Acho que para começo de conversa, uma das coisas que eu mais tô gostando de usar por agora são sapatos, o que acaba me afastando um pouquinho dos tênis. E aí eu tô usando esse daqui, esse Derby tratorado, e tem um outro que é um clássico, vocês provavelmente já devem ter visto falando dele, que é esse meu loafer aqui, um loafer da Cocker. O bichinho ele tá bem surrado, significa que eu uso bastante ele. Eu já tenho ele tem mais de 2 anos. E é um dos sapatos realmente que eu mais uso, assim. Só que além desse, ainda tem esse monte de sapato que tá tudo amontoado aqui. Desse lado. E também desse lado. Nem cabe mais direito, tem muita coisa. E aí, acho que eu vou separar algumas coisas para doação. E umas outras que realmente eu vou colocar mais no bazar, assim. Acho que eu tô transitando para um momento do meu estilo que eu tô querendo experimentar um pouco mais e sair um pouco do que é muito neutro. A grande maioria dos meus calçados, eles são pretos e brancos, o que acaba me limitando um pouco em algumas questões. E é engraçado pensar isso, porque a coisa que me
motivou a pensar dessa forma foi essa pantufa, que nada mais é do que uma pantufa, mas que eu acabei fazendo um vídeo bem divertido, assim, tentando pensar e imaginar como seria usar essa pantufa num look de vida real, assim. Existem calçados da minha coleção que eles cumprem propósitos muito específicos e eles talvez já não estejam mais fazendo tanto sentido. Vou exemplificar. Eu tenho esse gel Kayano 14 da ASICS, esse ASICS Gel New York City, e mais recente eu peguei esse Mizuno Wave Rider 10. Se você parar para analisar, todos esses calçados eles seguem uma proposta muito semelhante, que é a proposta dos Retro Runners. Pode ser que eu não me desapegue de nenhum, pode ser, mas a ideia é, se estão cumprindo propósitos parecidos, por que eu tenho que ter os três? E aí é onde entra o meu segundo ponto, né? Eu gosto muito de tênis branco. Eu ganhei esse aqui recentemente da Reebok e é um Club C85 da linha LTD, que é uma linha mais premium assim, de materiais. Tem essa finalização dele com cara de vintage mesmo, né? Então ele tem essa coisa meio off-white, na verdade. Mas eu acho que tem esse detalhe de cor meio goiaba aqui atrás, que dá um ponto de interesse legal assim para o tênis, que não é sempre visível, mas que nas combinações, nas circunstâncias adequadas assim de composição, eu acho que pode agregar bastante. O outro calçado que eu tenho que cumpre essa função do tênis branco de couro é nada menos do que esse Adidas Samba. E assim, já tem mais de um mês que eu não uso ele, então quando eu tenho pensado nessas silhuetas mais estreitas e nos tênis terras assim, embora eu também nem acho justo comparar esses dois, porque esse aqui é bem mais robusto do que o Adidas Samba, mas nesse aqui um pouco mais estreitos assim, eu tenho começado a olhar mais para eles nas possibilidades de talvez trazer um pouco mais de cor, sabe? Os Specials e os Gazelles Indoor, eles têm uma gama de cores bem legais, assim, que acaba sendo melhor trabalhada. E hoje também tem a volta, né, para o mercado do Adidas SL72, que também é bem bonito, tem umas cores bem interessantes. Indo pro território dos sapatos de cano alto, eu tenho 3 aqui, e também tem estéticas muito semelhantes. Tem esse Vans Skate High, tem um Converse Chuck 70 e esse outro Converse em colaboração com a Carhartt, que ele é um pouco mais robusto assim, porque ele é derivado da linha Cons da Converse, que é a linha de skate. Quando eu tava pensando em fazer essa separação dos desapegos, eu até tinha pensado em me desapegar desse daqui e desse daqui, principalmente por conta da falta de uso, assim, né, que eu realmente não tô usando eles. Nem esse daqui, sendo bem sincero, porque acaba apertando um pouco o meu dedinho aqui do pé. E aí são coisas que eu vou refletir. Eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade de desapegar dos meus sapatos do que das minhas roupas. E agora eu tô aqui no meio da bagunça. Mas existe alguma coisa que eu de fato vou desapegar? Tem. Eu tenho esse outro tênis branco aqui, também de couro. Esse aqui é um R. Brooks da reserva. Eu usei ele só uma vez. Ele tem uma silhueta bem semelhante ao Air Force 1. Mas agora com esse outro da Reebok aqui, eu acho que eles cumprem propósitos muito semelhantes. Eu acho isso aqui mais bonito. Então isso daqui vai voar. Então eu acabei fazendo uma grande bagunça, como vocês podem ver. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso me decidir em relação a esses calçados e catalogar essas coisas para poder colocar no Vito Vende. É engraçado estar fazendo isso porque hoje, você não sabe, eu também estou com o meu processo de consultoria de estilo e tenho essa proposta de que o nosso estilo ele vai realmente evoluindo, e uma das etapas que eu acabo propondo para os meus clientes é fazer essa revirada no guarda-roupa e ver o que é que faz sentido e o que é que não faz. As vagas estão abertas, se vocês quiserem saber mais informações sobre, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Tem mais alguns outros vídeos aqui aparecendo para você assistir. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.